Na escola sempre nos foi ensinado que o dia 13 de maio, quando a princesa Isabel declarou o fim da escravidão no país, era um dia de comemoração para os negros do Brasil. Hoje, há quem defenda que a verdadeira data a se comemorar é o Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro, data do assassinato de Zumbi dos Palmares. Esta é apenas uma das muitas questões polêmicas envolvendo raça e preconceito no Brasil. A mais recente tem sido a política afirmativa de cotas para negros nas universidades públicas. Cotas que beneficiam também estudantes carentes, portadores de deficiência e que começaram no país com o gênero feminino, que ainda sofre preconceitos, inclusive salários menores para a mesma função ocupada pelos homens. Para sabermos mais como que o brasileiro convive com as diferenças existentes no Brasil, convidamos um grupo bem diversificado de especialistas. Ângela Fontes, economista e subsecretária de Planejamento da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Carlos Alberto Medeiros, jornalista, pesquisador, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense, doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e que trabalha na Secretaria Estadual de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Antônio Solé Cava, professor de pós-graduação em genética do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E Carla Ramos, antropóloga do Museu do Folclore, mestranda do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ, com tese sobre a lei de cotas na UERJ. Bem, eu vou começar com o Antônio, numa definição, me parece que bem óbvia. Afinal de contas, qual é a diferença racial de um negro para um branco? A gente pode ter alguma definição técnica do ponto de vista genético ou é mero preconceito? Eu acho que a construção de raça é uma construção social. Do ponto de vista biológico, antigamente se pensava que haveria uma diferença. Quer dizer, essa diferença foi criada no século XVIII por um biólogo, que era o Conde de Buffon, na França. Só que, com o tempo, conforme foram se estudando diferenças genéticas do ponto de vista do DNA, se viu que não existe. Quer dizer, uma diferença entre duas pessoas consideradas negras é maior do que entre uma pessoa negra e uma pessoa branca. Ou a diferença entre duas pessoas brancas é maior do que entre uma pessoa branca e um índio. Então, falar em diferenças genéticas para raças foi só uma maneira de tentar justificar o racismo com uma coisa que seria imutável. Porque se o racismo é uma construção social... Uma visão científica, no nome de uma ciência que não se provava, no caso. Era a ciência sendo usada para legitimar um preconceito. Bem, aí nesse aspecto eu perguntaria para a Carla, que nós tivemos aqui no início do século do Brasil, até quem defendesse, parece Batista Lacerda, né, que foi para um congresso em 1911 em Londres defender a necessidade até do embranquecimento, porque melhoraria a qualidade dos brasileiros, né? Então, como é que a antropologia vê essa questão de raça também? Essa é uma questão fundante, inclusive, da antropologia moderna. Sempre foi muito problemático o tema e sempre fez parte do debate, principalmente do século XIX, início do século XX, e hoje isso talvez esteja retornando com uma força maior, particularmente aqui no Brasil. A antropologia lida com isso com bastante cuidado, é muito complexo o tema, mas a tendência mais contemporânea é tratar. Contemporânea, posso dizer, a partir da década de 30 no Brasil, excepcionalmente, com uma questão cultural. Parece né? que foi em 1935 até que o professor Roquette Pinto até teve que fazer um movimento contra esse embranquecimento. Né? Certo. Mas antes mesmo desse movimento, em 1935, a gente teve um livro bastante famoso e polêmico, de cientista social também, igualmente polêmico, Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, enfim, com todos os problemas e críticas a esse livro, mas foi um grande trabalho de desconstrução das teorias racistas e racialistas do período, com uma versão mais culturalista e social das diferenças entre os povos e as diferenças dentro do próprio país. Né? Bem, já que nós temos isso sem nenhuma base científica, eu perguntaria para o Carlos Alberto, do que momento, e você se preocupa até com a visão histórica comparativa a outros países, em que momento você acha que há um nível de consciência do ponto de vista do negro de que isto era realmente, né, que ele não ser mais inferior, que ele era impingido a ele esse aspecto?
Bem, a resistência contra a discriminação racial, a gente pode dizer que é uma resistência secular, que começa talvez com a chegada dos primeiros africanos ao Brasil na década de 1530 para a lavoura de cana-de-açúcar na capitania de São Vicente. Esses são os registros. Agora, essa luta passa por uma série de etapas. E me parece que a etapa mais importante seria essa etapa contemporânea, que começa nos anos 70, em que o movimento negro contemporâneo traz essa bandeira de luta, primeiro, de a contestação do mito da democracia racial e de denúncia, então, das desigualdades raciais no Brasil, no que vai ser auxiliado fortemente por uma pesquisa quantitativa sobre desigualdade racial. Essa pesquisa, então, vai mostrar que, apesar de todo o discurso de democracia racial, nós temos uma situação em que existe uma diferença muito grande em termos de salários, expectativa de vida, mortalidade infantil, educação, entre os chamados grupos de cor, entre brancos, pretos e pardos. E que os pretos e pardos, tomando as categorias do IBGE, os pretos e pardos têm uma diferença tão pequena entre si que eles podem ser agrupados plausivelmente num único grupo que a gente chama de negros, que podem ser chamados de afrodescendentes, não brancos. O pardo já é uma confusão não só de coloração, como de definição. Porque... O pardo é uma complicação muito grande, porque, na verdade, dificilmente alguém se identifica espontaneamente como pardo. Né? Ninguém refere, inclusive, a outras pessoas como como é que é o fulano? O fulano é um pardo. Não, o fulano é moreninho, fulano é escurinho, fulano é negro, fulano é preto. Mas a palavra pardo parece que é uma palavra que serve apenas para se responder a questionários oficiais. Para a gente não ficar só na questão racial, eu diria, não sei se estou certo, Ângela, você me corrija se for o caso, mas me parece que o preconceito já vem, no caso da história brasileira, antes mesmo do escravo chegar, porque a mulher chega aqui em uma situação horrorosa, no caso, né? Quando ele vem de Portugal, a mulher já era mais do que subalterna, não é isso? É verdade, a discriminação contra as mulheres é algo que vem já dos primórdios mesmo enfim, de toda a civilização, né? E com isso se tem muita luta, muita discussão, muito movimento para que se chegue hoje à situação que nós mulheres estamos. Não vamos nem remontar a chegada da corte, enfim, ao Brasil, porque realmente é muita história. Eu acho que se nós ficarmos com a década de 60, quando você tem o movimento feminista já num terceiro momento, né, do movimento feminista, onde você vai estar com as mulheres, aquela célebre situação de queimar os sutiãs, enfim, se libertar de determinadas posições de enfrentamento àquela sociedade, àquela ordem que era constituída, né? E aí você tem, rapidamente, os últimos 40 anos, você tem uma posição, um empoderamento, embora a gente não goste muito dessa palavra, você tem um empoderamento das mulheres, mas que ao mesmo tempo, se vê que ainda tem muito caminho para percorrer. Certamente nos dois movimentos existirá. É muito caminho, né? É claro que a gente tem que ter sempre uma clareza de que temos que tratar de maneira diferente aqueles que são diferentes. Nós temos especificidade. Tanto as mulheres têm especificidade e aí as mulheres entre si, entre nós mesmos mulheres, uma mulher branca, uma mulher negra, a diferença, a discriminação que ocorre é muito grande, né? A mulher negra é muito mais discriminada do que uma mulher branca. Então, na questão de trabalho, como foi falado na abertura, nós temos uma diferença salarial enorme, entende? Então, a mulher negra é aquela que ganha o menor salário que existe no país. Bem, nós vamos até aprofundar isso, mas eu queria, nesse sentido de abertura, falar com o Antônio do ponto de vista da ciência. Né? Quase sempre, você abordou isso, sempre se utilizou argumentos ditos científicos para justificar essas diferenças. Em que ponto, já que nós situamos aqui as questões de preconceito, em que ponto você acha que a ciência quebrou com isso? Porque eu citava aqui esse Congresso Mundial de 1911 e eram cientistas os que lá defendiam que as diferenças genéticas e até de espírito, né, do lado trabalhador ou não do brasileiro, vinha de uma questão genética, uma questão de raça. Quando é que isso mudou, do seu ponto de vista? Eu acho que teve dois momentos. Teve o primeiro momento, que foi quando a ciência se apoderou de um espaço que era ocupado pela religião, na Revolução Industrial, como legitimador
da sociedade. Então, antigamente podia matar índio porque índio não tinha alma. Aí passou a ser, pode matar índio porque ele é de uma raça inferior. Foi só uma substituição. Depois, conforme a ciência foi evoluindo um pouco mais, no início do século XX, a genética passou a ter um papel muito importante através da eugenia, que era um movimento de esquerda, na sua origem, mas que foi sendo depois apropriado pelo nacionalismo alemão. E acabou sendo associado ao movimento nazista e isso não Mas era muito como popular. na origem era de esquerda, em que sentido? Na sua origem, se pensava que melhorar a espécie humana... Que era um embranquecimento, no caso? Não, na sua origem não era embranquecimento, era melhorar a espécie humana. A eugenia não tinha uma ideia de que seria a cor ou a raça melhor. Era eliminar doenças, coisas assim. Por isso estava ligado à esquerda. Só que depois o pessoal se apropriou disso e passou a ser melhorar, deixou de ser eliminar doenças genéticas da população e passou a ser eliminar aqueles que não são arianos. E aí pegou uma publicidade muito ruim com o fim da guerra, com a derrota dos alemães. E nos anos 60, com o avanço dos movimentos sociais, com todo aquele movimento grande dos anos 60, começou a existir um novo movimento dentro da genética, que era a genética politicamente correta, em que se questionava se inteligência seria genética ou não, se existiriam diferenças biológicas entre homens e mulheres e também se existiriam diferenças genéticas entre as raças. Que hoje já se sabe que não é... Hoje já se sabe que não é. Isso não evita que exista racismo, obviamente, Tá. mas que base biológica para ela não tem. Ou seja, botar a culpa na ciência não dá mais. Não. Tá certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, já que situamos o assunto, e voltamos já já. Aguarde aí.